Parte 9. Princípio 3. Lembre-se de que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. 4. O modo fácil de ser um bom conversador. Certa vez, fui convidado para uma reunião onde se jogava bridge. Não jogo bridge. E havia lá uma loura que também não jogava. Descobrira que eu fora gerente de Lowell Thomas antes de ele ir para o rádio, que havia viajado bastante pela Europa enquanto auxiliava nos preparativos das conferências ilustradas, sobre viagens que então estava realizando. Disse-me: Ó Sr. Carnegie, quero que me fale sobre os maravilhosos lugares que visitou e os espetáculos que viu. Quando nos sentamos no sofá, foi logo dizendo que ela e o marido haviam voltado recentemente de uma viagem à África. África! Exclamei. Que coisa interessante! Sempre tive vontade de visitar a África, mas nunca tive oportunidade de ir. Apenas me demorei 24 horas, de passagem, na Argélia. Diga-me, visitou o país dos grandes enigmas? Que felicidade! Sinto inveja. Fale-me sobre a África. Isso foi o bastante para 45 minutos de conversa. Nunca mais me perguntou onde eu havia estado nem o que havia visto. Ela não queria ouvir-me sobre as minhas viagens. Tudo o que desejava era um ouvinte interessado, para que pudesse dar expressão ao seu ego e falar sobre os lugares em que estivera. Era ela uma exceção? Não, muitas pessoas são assim. Por exemplo, faz pouco tempo recebi um convite para um jantar dado por um editor de livros em Nova York e lá encontrei um notável botânico. Nunca eu havia falado antes a um botânico e achei-o fascinante. Sentado na minha cadeira, ouvi o que ele falou sobre plantas exóticas e experimentos para o desenvolvimento de novas formas de vida das plantas. Além de jardins internos, falou-me inclusive de fatos espantosos sobre a batata. Eu tinha um pequeno jardim interno em casa e ele teve a gentileza de ensinar-me como resolver alguns dos meus problemas. Como eu disse, nós estávamos num jantar. Lá devia haver mais uma dúzia de convidados, mas eu violei todas as regras de cortesia, ignorei todos os demais e falei durante horas com o botânico. Deu meia-noite, despedi-me de todos e me retirei. O botânico virou-se então para o dono da casa e fez vários elogios à minha pessoa. E eu era muito estimulante, eu era isso, eu era aquilo, e terminou dizendo que eu fui a prosa mais interessante. Uma prosa interessante? Eu? Porque, afinal de contas, quase disse nada. Nada poderia ter dito. Se eu tivesse, querido, sem mudar de assunto, pois conheço tanto de botânica como da anatomia de um pinguim. Mas fiz o seguinte: ouvi atentamente. Ouvi porque estava verdadeiramente interessado. E ele sentiu isso. Naturalmente que lhe agradou. Essa espécie de atenção é uma das mais altas considerações que podemos prestar aos outros. Poucos seres humanos, escreveu Jack Woodford em Stranger in Love, estão à prova da vaidade de uma atenção interessada. Ainda fui além de lhe prestar uma atenção interessada. Fui sincero na minha apreciação e generoso no meu elogio. Disse-lhe que estava imensamente entretido e que a sua conversa me instruía e era verdade. Disse-lhe que desejava possuir os seus conhecimentos, e desejava mesmo. Disse-lhe que gostaria de vagar pelos campos com ele, e de fato gostaria. Disse-lhe que queria vê-lo novamente, e queria mesmo. E assim consegui que ele me julgasse uma boa prosa, quando na realidade fui apenas um bom ouvinte que o incentivou a falar. Qual é o segredo? O mistério de uma entrevista comercial e coroada de êxito? Bem, de acordo com o que disse o genial Charles W. Eliot, não há mistério acerca dos sucessos nos assuntos comerciais. A atenção exclusiva para a pessoa que lhe estiver falando é muito importante. Nada mais é tão lisonjeador como isso. O próprio Eliot fora o mestre da arte de ouvir. Henry James, um dos primeiros grandes romancistas dos Estados Unidos, relembrou:
Enquanto o Dr. Elliot ouvia, seu silêncio não era mero silêncio, era uma forma de atividade. Sentava-se com o corpo bastante ereto, as mãos juntas sobre o colo, sem fazer o menor movimento, a não ser quando girava um dedão em torno do outro, ou muito depressa, ou muito devagar, encarando o interlocutor, ouvindo tanto com os olhos quanto com os ouvidos. Ouvia com a mente e considerava atentamente o que você tinha a dizer enquanto dizia. Ao final de uma entrevista, a pessoa que havia falado com ele sentia-se como se ele lhe tivesse dado algumas respostas. Isso é claro como água, não é? Você não precisa estudar 4 anos em Harvard para descobrir tal coisa. Entretanto, conheço, e você também, comerciantes que desejam alugar espaços caros, comprar seus artigos com economia, arrumar suas vitrinas com arte, gastar centenas de dólares em propaganda e contratam empregados que não possuem o senso necessário para ser bons ouvintes. Empregados que interrompem constantemente os clientes, muitas vezes contradizendo-os, irritando-os, o que apenas consegue levá-los para longe da loja. Uma grande loja de Chicago quase perdeu uma cliente regular, que anualmente gastava milhares de dólares, porque uma das vendedoras era mal ouvinte. A senhorita Henrietta Douglas, que fez nosso curso em Chicago, havia comprado um casaco numa promoção. Quando chegou em casa com a compra, notou que havia um rasgo no revestimento. No dia seguinte, retornou à loja e pediu à vendedora para trocá-lo. A vendedora recusou-se até mesmo a dar-lhe ouvidos. A senhora o comprou numa promoção, disse a vendedora. Apontou o dedo para um cartaz na parede. Está escrito lá, exclamou. Não aceitamos devolução. Se o comprou, fique com ele. Conserte o rasgo a senhora mesma. Mas a mercadoria está com defeito, queixou-se a senhora Douglas. Isso não faz diferença, retrucou a vendedora. Sem devolução é sem devolução. A senhora Douglas, indignada, estava pronta para sair da loja, jurando nunca mais tornar a pôr os pés ali, quando a gerente do departamento a cumprimentou. Conheciam-se havia anos. A senhora Douglas contou-lhe um incidente lamentável. A gerente ouviu-a com a máxima consideração, examinou o casaco e disse: Nessas promoções, liquidamos mercadorias de final de estação. Por isso, não aceitamos devoluções. Mas essa norma não se aplica a artigos com defeito. Por certo, restauraremos ou trocaremos o revestimento. Ou, se a senhora preferir, devolveremos o seu dinheiro. Que diferença de tratamento! Se a gerente não aparecesse e escutasse as queixas da cliente, a loja teria perdido para sempre uma das suas mais antigas clientes. Ouvir é um fator importante tanto em casa como no trabalho. Millie Esposito, de Croton-on-Hudson, Nova York, ouvia com atenção quando um dos seus filhos tinha alguma coisa a lhe dizer. Certa noite, estava sentada na cozinha com o filho Robert e, após uma rápida discussão sobre uma ideia que ele alimentava, Robert disse: Mãe, sei que a senhora gosta muito de mim. A senhora Esposito comoveu-se e comentou: Naturalmente que gosto de você. Duvidava disso? Robert respondeu: Não, mas sei realmente que a senhora gosta de mim quando quero conversar sobre alguma coisa e a senhora para de fazer o que está fazendo só para me ouvir. O agressor crônico, mesmo mais violento crítico, mostrará mais tolerância e calma diante de um paciente e simpático ouvinte. Um ouvinte que se mantém em silêncio enquanto o irracível pesquisador de defeitos se dilata como uma jiboia e vomita o veneno de seu sistema. Ilustrando, a New York Telephone Company descobriu, há poucos anos, que tinha de tratar com um dos mais relapsos clientes que já atrapalharam a companhia. Enfureceu-se, ameaçou separar os fones dos fios, recusou-se a pagar certas contas declarando que elas eram falsas. Escreveu cartas aos jornais, formulou várias queixas à Comissão de Serviços Públicos e iniciou algumas ações contra a companhia telefônica. Finalmente, um dos mais hábeis mediadores da companhia foi enviado para se encontrar com esse semeador de tempestades.
O mediador, inteiramente silencioso, deixou o desagradável rapagão deleitar-se vomitando a sua bilis. O homem da companhia telefônica ouviu e apenas disse sim, e mostrou-se simpático às suas reclamações. Ele estava furioso e falou durante quase 3 horas, disse o mediador, quando relatou suas experiências diante de uma das minhas classes. Então voltei outra vez e ouvi um pouco mais. Estive com ele 4 vezes e antes da 4ª visita, tornei-me membro titulado de uma organização em que ele estava iniciando. Chamou-a de Associação de Proteção aos Assinantes de Telefones. Ainda sou membro dessa organização e, segundo sei, sou o único membro em todo o mundo ao lado do senhor. Eu ouvi e mostrei-me simpático a todos os pontos que frisou durante nossos encontros. Nunca um homem de uma companhia telefônica tinha falado com ele de tal modo e tornou-se quase amistoso. A razão que me levava a procurá-lo não foi mencionada na primeira vez, e muito menos na segunda ou na terceira. Mas na 4ª entrevista abordei o caso. Tive todas as contas pagas e pela primeira vez na história das suas dificuldades com a companhia telefônica, retirou todas as queixas que fizera a Comissão de Serviços Públicos. Sem dúvida, o senhor considerou-se como um membro de uma cruzada, defensor dos direitos públicos contra uma contínua exploração. Satisfez sua vontade de ser importante, primeiramente agredindo e queixando-se, mas logo que se sentiu considerado e tratado como importante por um representante da companhia, suas queixas imaginárias se desfizeram como bolhas de sabão. Certa manhã, anos atrás, um cliente insatisfeito entrou no escritório de Julian F. Detmer, fundador da Detmer Howley Company, que mais tarde se tornou a maior distribuidora de lãs no comércio de alfaiatarias. Este homem nos devia uma pequena importância, explicou-me o senhor Detmer. O cliente negava isto, mas tínhamos a certeza de que ele estava enganado. Assim, nosso departamento de crédito insistiu pelo pagamento. Depois de receber várias cartas do nosso departamento, arrumou sua bagagem, fez uma viagem a Chicago e apressou-se em vir ao meu escritório. Não somente para informar-me de que não viera pagar a conta, mas também de que nunca mais compraria mercadorias na Detmer Howley Company. Ouvi pacientemente tudo quanto tinha a dizer. Estive tentado a interrompê-lo, mas compreendi que seria má política. Assim deixei que falasse tudo. Quando finalmente começou a esfriar e se tornou receptivo, eu disse calmamente: quero agradecer-lhe por ter vindo a Chicago falar-nos sobre isso. Fez-me um grande favor, pois se o nosso departamento de crédito o aborreceu, pode também aborrecer outros bons clientes, e isso será muito ruim. Acredite-me, estou muito mais desejoso de ouvir isso do que o senhor de dizê-lo a mim. Era essa a última coisa no mundo que ele esperava ouvir de mim. Penso que ficou desapontado pela asneira de ter vindo a Chicago para dizer-me uma ou duas coisas, e aqui, em vez de atracar-me com ele, estava agradecendo-lhe. Assegurei-lhe que nós riscaríamos o débito dos livros e pedi que se esquecesse disso, pois ele era um homem muito cuidadoso, com uma única conta a olhar, enquanto nossos empregados tinham que olhar milhares de contas. Por essa razão, havia menos possibilidade dele estar errado do que nós. Disse-lhe que compreendia perfeitamente como se sentia e que se eu estivesse no seu lugar, teria certamente sentido o mesmo. Desde que se decidira a não comprar mais de nós, recomendei-lhe outras casas de lã. Antes, quando ele vinha a Chicago, costumávamos almoçar juntos, por isso convidei-o para almoçar comigo naquele mesmo dia. Aceitou com certa relutância, mas quando voltamos ao escritório nos fez um pedido de mercadoria como nunca fizera até então. Voltou para casa com disposições brandas e querendo ser tão justo conosco como acabávamos de ser com ele. Foi examinar suas contas e, encontrando uma que não havia sido paga, enviou-nos um cheque com as suas desculpas. Mais tarde, quando a esposa presenteou com o filho, ele lhe deu o nome de Detmer e continuou cliente e amigo da nossa empresa até a sua morte, 22 anos depois. Anos atrás, um pobre rapaz, imigrante holandês,
Ocupava-se depois da escola em limpar as vitrinas de uma padaria para sustentar seus familiares. Eram tão pobres que ele costumava diariamente percorrer as ruas com uma cesta para catar pedaços de carvão que caíam dos carros ao descarregar. Esse rapaz, Edward Booth, não cursou em toda a sua vida mais de 6 anos de escola. Tornou-se, entretanto, um dos mais prósperos editores de revistas da história do jornalismo americano. Como conseguiu isso? É uma história comprida, mas o seu início pode ser contado rapidamente. Começou empregando os princípios preconizados neste capítulo. Deixou a escola aos 13 anos e empregou-se como mensageiro da Western Union, mas nem por um momento sequer abandonou a ideia de ter uma educação. Ao contrário, começou a educar-se. Economizava suas passagens de bonde e deixou de almoçar até conseguir dinheiro suficiente para comprar uma enciclopédia de biografias americanas. E fez tudo em silêncio. Leu a vida dos homens famosos e escreveu-lhes pedindo informações adicionais sobre sua infância. Ele era um bom ouvinte. Incentivou pessoas famosas a falar de si mesmas. Escreveu ao general James A. Garfield, que era até então candidato à presidência, e perguntou-lhe se era verdade que ele fora um rapaz de reboque num canal. E Garfield lhes respondeu. Escreveu ao general Grant perguntando-lhe alguma coisa sobre uma batalha, e Grant desenhou um mapa para ele e convidou este rapaz de 14 anos para jantar e passou a noite falando para ele. Esse mensageiro da Western Union estava em breve correspondendo-se com a maioria das pessoas mais famosas do país. Ralph Waldo Emerson, Oliver Wendell Holmes, Longfellow, Sr. Abraham Lincoln, Louisa McCarthy, General Sherman e Jefferson Davis. Não somente manteve a correspondência com essas pessoas eminentes, como logo que obteve umas férias, visitou muitas delas, sendo um hóspede bem recebido em suas casas. Esta experiência lhe incutiu uma confiança inestimável. Esses homens e mulheres contagiaram-no com uma visão e uma ambição que revolucionaram sua vida. E tudo, permitam que eu repita, foi possível apenas pela aplicação dos princípios que estamos discutindo aqui. Isaac F. Marconson, um jornalista que entrevistou centenas de celebridades, declarou que muitas pessoas deixam de causar uma boa impressão porque não ouvem atentamente. Ficam tão interessadas no que vão dizer em seguida que não abrem os ouvidos. Grandes homens disseram-me que preferem bons ouvintes a bons faladores, mas a habilidade de ouvir parece mais rara do que qualquer outra boa maneira. E não somente os grandes homens estimam bom ouvinte, mas as pessoas comuns também. Como disse o Heard Jesse uma vez, muitas pessoas chamam um médico quando tudo o que elas desejam é um público. Durante as horas mais difíceis da Guerra Civil, Lincoln escreveu a um velho amigo em Springfield, Illinois, pedindo-lhe para ir a Washington. Lincoln disse que tinha alguns problemas que queria discutir com ele. O velho vizinho foi à Casa Branca e Lincoln falou-lhe durante horas sobre a convivência de lançar uma proclamação libertando os escravos. Lincoln repassou por todos os argumentos, pós e contras de tal movimento. Leu cartas e artigos de jornais, alguns atacando-o por não ter libertado os escravos e outros porque receavam que ele abolisse a escravatura. Depois de falar durante horas, Lincoln apertou a mão do seu velho vizinho, disse-lhe boa noite e mandou-o para Illinois, sem mesmo perguntar-lhe a sua opinião. Lincoln falou todo o tempo. Isso deve ter clareado seu pensamento. Ele pareceu sentir-se mais tranquilo depois de falar, disse o velho amigo. Lincoln não queria conselho, queria apenas um ouvinte amigo e simpatizante com quem pudesse descarregar-se. Eis o que todos nós queremos quando estamos preocupados. É isso que frequentemente todos os clientes irritados querem, bem como o empregado insatisfeito ou o amigo magoado. Um dos maiores ouvintes dos tempos modernos foi Sigmund Freud. O homem que o conheceu descreveu sua maneira de ouvir. Fiquei tão fortemente impressionado que jamais o esquecerei. Ele tinha qualidades que jamais encontrei em homem algum. Nunca em toda a minha vida vi a atenção tão concentrada. Não havia essa coisa do agudo olhar que penetrava a alma. Seus olhos eram meigos e suaves. Sua voz era calma e macia.
Fazia poucos gestos, mas a atenção que dispensava a mim, seus comentários positivos sobre o que eu dizia, mesmo quando eu me expressava mal, eram extraordinários. Você não imagina o que significa ser ouvido daquela maneira. Se quiser saber como fazer as pessoas correrem de você e o ridicularizarem pelas costas ou mesmo desprezá-lo, eis aqui a receita. Nunca se mostre disposto a ouvir alguém por muito tempo. Fale incessantemente sobre você mesmo. Se tiver uma ideia, enquanto a outra pessoa estiver falando, não espere que ela termine. Ela não é tão interessante como você. Por que gastar seu tempo ouvindo sua frívola tagarelice? Adiante-se logo, interrompendo-a no meio da sentença. Você conhece gente assim? Eu conheço, infelizmente. E o pior é que muitas delas são proeminentes. Importuno. Eis o que eles são. Importunos, intoxicados com o próprio ego. Ébrios com o sentimento de sua própria importância. O homem que só fala de si, só pensa em si, e o homem que pensa somente em si, diz o Dr. Nicholas Mahrabath, durante muito tempo reitor da Universidade de Colômbia. É irremediavelmente ignorante. Não é educado, diz o Dr. Butler, não interessado no seu grau de instrução. Assim, se quiser ser um bom conversador, seja um ouvinte atento. Para ser interessante, seja interessado. Faça perguntas que o outro sinta prazer em responder. Incite-o a falar sobre si mesmo e sobre seus assuntos prediletos. Lembre-se de que o homem com o qual estiver falando está uma centena de vezes mais interessado em si mesmo, nos seus problemas e vontades, do que em você e seus problemas. Sua dor de dente significa mais para ele que a fome na China que mata 1 milhão de pessoas. Um furúnculo no seu pescoço interessa-lhe mais que 40 tremores de terra na África. Pense em tudo isso na próxima vez que iniciar uma conversa. Princípio 4. Seja um bom ouvinte. Incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. 5. Como causar interesse nas pessoas? Todos os que foram hóspedes de Theodore Roosevelt ficaram espantados com a extensão e a diversidade dos seus conhecimentos. Fosse um vaqueiro, um domador de cavalos, um político de Nova York ou diplomata, Roosevelt sabia o que lhe dizer. E como fazia isso? A resposta é simples. Todas as vezes que Roosevelt esperava um visitante, passava acordado até tarde na véspera, lendo sobre o assunto que sabia interessar particularmente ao seu hóspede. Porque Roosevelt sabia, como todos os líderes, aliás, que a estrada real para o coração de um homem é falar-lhe sobre as coisas que ele mais estima. O genial William Lyon Phillips, ensaísta e outrora professor de literatura em Yale, cedo aprendeu esta lição na vida. Quando eu tinha 8 anos de idade e estava passando um fim de semana visitando a minha tia Libby Lindsay em sua casa em Stratford, no Housatonic, escreveu ele no seu ensaio Human Nature. Certa noite chegou um homem de meia idade que, depois de uma polida troca de amabilidades com minha tia, concentrou sua atenção em mim. Naquele tempo, andava eu muito entusiasmado com barcos. E o visitante discutiu o assunto de tal modo que me deu a impressão de estar particularmente interessado. Depois que saí, falei dele com entusiasmo. Que homem! Minha tia informou-me então que ele era um advogado em Nova York, que não entendia coisa alguma sobre barcos, nem tinha o menor interesse no assunto. Mas então, por que falou todo o tempo sobre barcos? Porque ele é um cavalheiro. Viu que você estava interessado em barcos e falou sobre coisas que lhe interessavam e lhe causavam prazer. Fez-se agradável. E William Lyon Phillips acrescenta: nunca esqueci a observação de minha tia. Ao escrever este capítulo, tenho diante de mim uma carta de Edward Leff Shalif, um homem dedicado ao trabalho dos escoteiros. Um dia vi que necessitava de um favor, escreveu o Sr. Shalif. Um grande acampamento de escoteiros estava marcado para breve na Europa e eu queria que o presidente de uma das maiores corporações na América pagasse as despesas de viagem de um dos meus rapazes.
Tive a sorte de, justamente antes de ir ver este homem, ouvir que ele assinara um cheque de US$ 1 milhão, que depois fora cancelado, mas que ele ainda o tinha consigo. Assim, a primeira coisa que fiz ao entrar no seu gabinete foi pedir para ver o cheque. Um cheque de US$ 1 milhão. Disse-lhe que nunca tivera notícia de um tal cheque e que eu queria dizer aos meus escoteiros que tinha visto um cheque de US$ 1 milhão. Com satisfação, mostrou-me o cheque. Admirei-o, pedi-lhe para contar-me tudo sobre como foi assinado. Você notou que o Sr. Chalif não começou falando sobre os escoteiros, ou sobre o acampamento na Europa, ou sobre o que ele queria? Não notou? Falou sobre coisas que interessavam ao outro homem. Eis agora o resultado. O homem que eu estava visitando disse então: mas o que desejava o senhor de mim com a sua visita? Expliquei minha missão. Com grande surpresa para mim, continuou o Sr. Chalif, não somente concedeu o que eu pedia, mas muito mais. Pedi-lhe que custeasse a ida de um rapaz à Europa e ele mandou 5 rapazes além de mim. Deu-me uma carta de crédito de US$ 1.000 e disse que podíamos permanecer na Europa 7 semanas. Deu-me ainda cartas de apresentação para os diretores de suas filiais, para que se colocassem às nossas ordens, e ele mesmo encontrou-nos em Paris e mostrou-nos a cidade. Desde então, tem dado trabalho a alguns dos rapazes cujos pais estão desempregados e ainda é um dedicado nas realizações do nosso grupo. Sei, entretanto, que se não tivesse encontrado a coisa com que ele se achava interessado e não despertasse seu entusiasmo no princípio, não teria nem 1/10 da facilidade que encontrei. É essa uma técnica de valor para ser empregada nos negócios? Será? Vejamos. Tomemos, por exemplo, Henri G. Dauvernoy, da Dauvernoy Songs, uma das melhores padarias em Nova York. O senhor Dauvernoy procurava vender pão para um hotel de Nova York. Procurou o administrador quase semanalmente durante 4 anos. Esteve em algumas reuniões sociais, também frequentadas pelo administrador, chegou mesmo a alugar um apartamento no hotel e lá residir com o objetivo de conseguir fazer o negócio. Mas tudo em vão. Então, disse o senhor Dauvernoy, depois de estudar as relações humanas, resolvi mudar minha tática. Decidi procurar o que interessava aquele homem, o que podia despertar o seu entusiasmo. Descobri que ele pertencia a uma sociedade de hoteleiros denominada Hotel Greece of America. Não só fazia parte, mas seu contagiante entusiasmo levou ao posto de presidente da referida organização e presidente da International Greats. Não interessava onde se realizavam as convenções, pois ele comparecia de qualquer modo. Assim, quando o vi no dia seguinte, comecei a falar sobre a Greats. Que resposta consegui? Que resposta! Conversou comigo durante meia hora sobre a Greats e suas palavras vibravam de entusiasmo. Pude compreender que essa sociedade era o seu hobby, a paixão de sua vida. Antes de deixar o escritório, ele me vendeu um título de membro da sua organização. Nesse interim, nada disse sobre pão. Mas alguns dias mais tarde, o empregado do hotel telefonou-nos para mandar levar algumas amostras e respectivos preços. Eu não sei o que o senhor fez com o velho, disse-me o empregado, mas o homem está mesmo caído pelo senhor. Pense sobre isso. Estive martelando aquele homem na minha cabeça durante 4 anos, procurando conseguir sua preferência e ainda continuaria a martelá-la se não estivesse procurando encontrar o que lhe interessava, o que ele gostava de falar. Edward E. Harman, da Hagerstown, Maryland, escolheu viver no belo Campbell Valley de Maryland, depois de completar o serviço militar. Lamentavelmente, naquela época não havia muitos empregos na região. Uma pequena pesquisa desvendou o fato de que algumas empresas pertenciam a um homem de negócios em comum, R.J. Funkhouse, e eram controladas por ele, cuja ascensão da pobreza para a riqueza intrigava o Sr. Harman. Entretanto, era conhecido por ser inacessível a quem quer que o procurasse solicitando emprego. O Sr. Harman escreveu: conversei com várias pessoas e descobri que o maior interesse dele se apoiava no impulso para conseguir poder e todo o dinheiro do mundo. Uma vez que evitava contratar pessoas como eu, para isso utilizando uma dedicada e prudente secretária, escutei os interesses dela, bem como seus objetivos, e só então fiz uma visita marcada com antecedência.
Ela, há 15 anos, era o satélite que orbitava o Sr. Funkyhouse. Quando ele disse que tinha uma proposta a fazer-lhe e que lhe traria sucesso político e financeiro, a secretária entusiasmou-se. Conversei também a respeito da sua participação construtiva no sucesso que ele vinha alcançando. Após esta conversa, marcou-me uma entrevista com o Sr. Funkyhouse. Entrei no imenso e impressionante escritório, decidido a não pedir emprego diretamente. Ele estava sentado atrás de uma enorme escrivaninha entalhada e sua voz ecoou como um trovão. De que se trata, meu jovem? Eu disse. Senhor Funkyhouse, acredito que posso fazê-lo ganhar muito dinheiro. Imediatamente ele se levantou da cadeira e convidou-me para sentar numa das imponentes cadeiras de couro. Enumerei minhas ideias e os requisitos que tinha para realizá-las, bem como de que maneira elas poderiam contribuir para o seu sucesso pessoal e do seu negócio. RJ, como ele ficou conhecido por mim, contratou-me no mesmo instante e por mais de 20 anos ampliei os seus empreendimentos e juntos prosperamos. Falar em termos dos interesses de outra pessoa traz benefícios para ambas partes. Howard Z. Erskine, um líder do campo das comunicações dos empregados, sempre seguiu esse princípio. Quando lhe perguntaram que recompensa teve com isso, o Sr. Erskine respondeu que não apenas tinha recebido uma recompensa diferente de cada pessoa, como também, em termos gerais, a recompensa veio com o enriquecimento de sua vida a cada vez mais que conversava com uma pessoa.